Já temos 20 pessoas. Não está entrando, acho que está entrando ainda. A música saiu, viu, Márcio? Eu desliguei para iniciar a gravação, aí não dá problema de direitos autorais e tal. Ah, entendi. É verdade. Poxa Mas vida. coisa pouca assim, eles deixam passar, mas aí seria propaganda. Com certeza. A gente... São 10h15 já. Eu acho que aí as pessoas vão entrando e a gente pode começar, Márcio? Eu acho que sim, no meu são 10h10, mas eu acho que pode começar assim. Ah, os seus são 10h10, então o meu está adiantado. O meu está adiantado, então, 5 minutos. Aproveitar que está bom dia para todos, né? Tenhamos uma ótima TPC. Eu acho que a Maria de Fátima está com o áudio aberto. Aí, Maria? Quer aproveitar e comentar alguma coisa? Não, desculpe, estou fechando. Imagina, muito bom ouvir a voz. Gostoso. Com certeza. Vamos aqui, Márcio. Olha o site. Você pode tirar a tela de apresentação, Márcio, que daí eu começo a... Você está sem áudio. Tinha esquecido. Eu falei, não estou conseguindo compartilhar. Isso aqui hoje, hein? E cadê o meu compartilhamento? Você está conseguindo ver, Márcio? Que tá devagar aqui o navegador. Você consegue ver, Márcio, a minha tela? Estou vendo a sua tela compartilhada. Ok. Tá, o PowerPoint já está aparecendo? Está aparecendo, mas ele está atrás do Teams. Isso. Agora tá, joia, certo? Certíssimo. Então, vamos lá? Bom dia a todos. Márcio, quer falar bom dia para todo mundo agora que já entraram bastante pessoas? Olá a todos, bom dia. Temos uma ótima TPC e uma ótima semana de trabalho, né, Shirley? Sim, com certeza. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho por uma democracia racial verdadeira, né? E a gente precisa muito pensar, né, essa verdade dentro da democracia racial. E o tema foi escolhido dando continuidade, né, à trilha antirracista. E essa democracia racial a gente precisa trazer à tona o histórico do passado, o lodo que ficou, o apagamento, a negação do racismo que existe na nossa sociedade. A gente precisa desconstruir esse racismo
que é velado e somente levando a luz para esse lado escuro, obscuro, que nós tentamos negar, é que a gente pode realmente ter uma democracia racial verdadeira. E a nossa pauta hoje, eu vou apresentar um pouquinho do programa Jovem Senador. E o que é esse programa Jovem Senador? Quanto tempo que ele está aí na nossa rede e o quão importante dentro desse momento, dentro desse pensamento de uma democracia racial verdadeira, trazer esse protagonismo dos nossos jovens para que eles entendam todo esse sistema legislativo, todo o nosso sistema normativo, porque é através dele que a gente precisa e pode mudar. Vamos ter um momento participativo e eu espero que vocês todos participem. Eu sei que alguns estão na escola, o ambiente é diferente, equipamento diferente, mas a gente sentiu muito, né, a queda dessa participação. Nós, quanto grupo de humanas lá na diretoria, eu, o Marco e o Márcio, e a gente gostaria muito, como o Márcio falou, né, escutar a voz de vocês é muito importante, escutar a voz e a voz que se coloca também, é muito importante. Vou falar um pouquinho desse racismo estrutural e a questão das cotas, e aí depois a gente vai ter a nossa convidada Lívia, né, uma pessoa maravilhosa, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela. Ela trabalha no Sofia Gabriel hoje, na Escola Sofia Gabriel, ela é GOI, ela cuida da nossa vida, né? E é muito importante trazer também esse espaço dessas pessoas que estão dentro da pedagogia, mas não atuam diretamente na pedagogia. Então, eu espero que vocês gostem do que a gente preparou para vocês hoje. Jovem Senador, então vamos lá. O programa Jovem Senador, ele traz aqui, né, 2 momentos. O Jovem Senador, ele vem desde 2008 através do concurso de redação e também os ganhadores desse concurso, eles participam de uma dinâmica da vida do senador, de como é criado, né, como são criadas as leis, os projetos de lei, como são tramitados, como que é a dinâmica dentro do Senado, né? Então eles têm primeiramente a seleção através do concurso de redação. A seleção ela se dá. Tá tudo bem aí? Deixa eu só perguntar. Eu estava tentando dar um enter para mudar a tela. Tá tudo certo, Márcio? Está em processo legislativo, Shirley. Aparentemente está. Isso, tá tudo bem, então. Ok, tá tudo certo. Obrigada. E aí, todo esse processo legislativo, os estudantes vivenciarão. Então, eles vivenciarão esse processo. Quem? Os estudantes, selecionado por estado. Então, a princípio, o concurso de redação serve para selecionar um estudante. Esse estudante de cada estado, ele vai depois ser selecionado com a melhor redação da federação. Mas eles estão dentro dessa dinâmica de vivenciar o processo legislativo. Então, o estudante ele vai receber, depois que ele for selecionado, ele vai receber um e-mail. Esse e-mail vem um formulário de intenção, ele vai ter um tema que ele vai colocar, e também uma cartilha contendo explicações do que é uma proposta e uma emenda constitucional, o que é um projeto de lei ordinária, o que é um projeto de lei complementar, o que é uma tramitação, o que é a mesa do Senado, o que são as comissões parlamentares, as proposições legislativas, como o cidadão pode atuar na apresentação do projeto, o que é um parecer,
o que é uma emenda. E aqui no canto superior direito, eu coloquei um link, e esse material depois eu disponibilizo para vocês, professores. Esse link, ele tem documentos que respaldam vocês dentro da sala de aula, né? O processo de constituição, o processo de legislação. Tem também um arquivo de fotos da nossa última, né, da Constituição Cidadã. Então, é riquíssimo. O Senado disponibiliza esse material, é muito bacana, né? São materiais importantes para que a gente possa estar trabalhando em sala de aula. E aí a gente tem aqui, né, o cronograma. Essa apresentação está sendo com bastante antecedência. Então, nós temos hoje, estou apresentando para vocês o programa. A redação terá que ser entregue para nós até dia 18 de março. Eu sei que tem recesso, que tem férias, que tem festas, que a gente merece todo esse período de festa, de descanso. Mas é importante a gente não esquecer de quando retomar planejamento, já lá no planejamento pensar, opa, eu tenho aquele programa do Jovem Senador, que é importante passar para os meus estudantes. O ano de 2019 foi o último programa que teve, 2020 cancelou, né? Foi adiado. Então, a gente precisa pensar um pouquinho. A participação maior é do Estado de São Paulo, ok? Mas, assim, os dados, as informações de participação, de capacidade de escolas para participar, não chega a 1% de participação do jovem senador. Então, a gente precisa, algo que está disponível aos nossos estudantes. Eu acho importante nós termos, dar o caminho para eles, né? Olha, existe isso. Se ele vai chegar lá, a gente não sabe. Mas negar essa oportunidade por achar, não, isso não vai acontecer, eu acho que a gente precisa dar essa oportunidade. Se vai ou não acontecer, aí já é outra história. Mas a oportunidade é muito importante. Então, a gente tem até dia 18/3 para construir essa redação com os estudantes. Dia 13/4, nós temos a SEDUC, né, que é o nosso órgão da educação estadual, que vai selecionar entre as 91 diretorias uma melhor. No dia 6/5 de 2022, nós temos a previsão do anúncio dos vencedores estaduais. Dia 11/5, a gente tem o anúncio do vencedor dos vencedores estaduais. E no dia 27/6 a 1/7, esses estudantes irão vivenciar o Jovem Senador em Brasília. E o professor que orientou, que fez a redação, vai ganhar também a viagem, tá? Não é só o estudante que vai participar dessa jornada, os professores também. Eu trouxe para vocês, então, o vencedor de 2019, os 3 primeiros colocados. O tema de 2019 foi Cidadão que acompanha o orçamento público dá valor ao Brasil. E aí esse programa foi adiado de 2020 para agora, tá? E eu trouxe ele porque o ganhador, ou seja, a redação ganhadora foi Interpreta-me ou te devoro. Dentro da mitologia de Édipo, né, que está tudo a ver com a nossa área de humanas, decifra-me ou devoro-te. Filosofia, né, sociologia, geografia, história, a gente tem muito ligado. Essa redação foi muito bela e rica. Olhando para ela, a gente visualiza a nossa área assim nitidamente. A gente também consegue visualizar a questão
da estatística, quando ele coloca dos dados do IBGE, do analfabeto político do Bertolt Brecht. Então, a gente tem uma riqueza muito grande. Só uma atenção. Eu disponibilizei o link para vocês, caso vocês vão também receber esse material nas escolas, ele vai para as escolas de vocês. Se não for o material impresso como ia até 2019, ele vai ser somente virtual, então tem o link para pegar esse material virtualmente, para fazer virtualmente, para entregar para nós, tá bom? Eu estou responsável por esse programa e é muito importante que vocês se atentem às regras. Por quê? Esse modelo tem um título, né? Teve o tema do cidadão, do orçamento, mas ele tem um título. Esse ano, as regras mudaram. Então, se o nosso estudante colocar um título na redação dele, ele vai ser desclassificado, porque título está sendo item de desclassificação, ok? Os professores de língua portuguesa, até nós mesmos falamos do título para interpretar mapa, para entender mais ou menos a mensagem do autor, está dentro de um título, mas a regra este ano é que título será desclassificado. Então, essa atenção. E aí eu coloquei aqui, dentro de todo esse universo de área de humanas, que vocês podem olhar, lá está disponível no site do Jovem Senador, tem outras redações, estão todas lá disponibilizadas, dos ganhadores estaduais. E em conjunto com o grupo de linguagens, eles também trabalharam com a gente, nos apoiaram, eles nos deram uma habilidade específica de linguagens do ensino médio, que vai do primeiro ao terceira série de língua portuguesa e a habilidade 12. Então, o que ela fala? Selecionar informações, dados e argumentos em fontes confiáveis, impressas e digitais, e utilizá-los de forma referenciada. Então, eu achei ótimo a gente olhar para essa habilidade de linguagens, porque, assim, é o que humanas faz quanto construção da criticidade, das fontes históricas. Então, tá muito junto. E é isso que nós teremos que fazer, né? É um projeto, então não é só de humanas esse projeto também é de linguagem, a gente trabalhar em conjunto. O professor pode falar assim, nossa, mas eu vou orientar o meu estudante a fazer uma redação, e essa redação, eu não sei, né? Eu não sou professor de língua portuguesa. Tudo bem. O professor de língua portuguesa pode te auxiliar, como foi o que ocorreu dentro da nossa diretoria, essa dinâmica, né? Essa parceria, essa interdisciplinaridade que o novo ensino médio também está pedindo para nós. E se o professor sentir essa necessidade também, existe um link que eu deixei aqui, saberes.senado, onde tem sugestões de planos de aula. É um curso online, sem tutoria, tá? Que você pode fazer, tem materiais e tem sugestões de plano de aula. Então, você entrando lá, você pode fazer esse curso, que também te dá um material muito rico. Shirley, aproveitando aqui, o professor Ailton fez um comentário no chat sobre a motivação dos alunos, né? Sim. Posso ler? Pode sim. Ele escreveu que oportunidades devem ser utilizadas, né? Lembro do nosso embaixador do CMSP, Thiago Dort, que representa 3,5 milhões de estudantes. Trabalhamos com vontade e, como é meu perfil motivador, consegui criar no estudante a vontade e o entusiasmo para participar. Desde já agradeço sempre a rotineira colaboração da equipe de humanas, dos amigos da diretoria. Ailton, parabéns, viu? Obrigada, Ailton, pela sua colaboração. É muito bom tê-lo aqui, né, e participando, e os outros
colegas também aqui presentes, né? E eu sei que a gente pratica isso, é muito importante trazer esse retorno para nós. A nossa revista do NPE está aí, nós estamos divulgando agora no mês de novembro a nossa revista com toda a atividade das escolas. Então, vocês, professores de humanas, sintam-se chamados para colocar o trabalho de vocês que estão sendo feito aí na escola, né, na presença com os alunos, e para também trazer essas boas práticas, para ver o trabalho de vocês, para que vocês não fiquem no apagamento também, né? A gente tem que lutar com esse apagamento histórico, né, da área da educação também, né? Não vamos trabalhar nisso. E aqui, então, o tema para 2022, ele corresponde ao biênio 2021, 2022. 2020 não teve. E estabelece as normas referentes ao programa. Está aqui o link. Eu peço para que vocês depois analisem, caso vocês incentivem os seus estudantes a participarem com essa redação. O objetivo dele é trazer a reflexão dos estudantes para as políticas, né, para a política e a democracia, e no exercício da cidadania. A gente precisa muito. 200 anos de independência, que é o tema. Lições de história para... aqui está... Eu estou... tá aqui. Para a construção do amanhã. Então, é muito importante esse título, 200 anos da independência, lições da história para a construção do amanhã. Cabe milhões de coisas. E dentro dessa construção do amanhã, eu vou trazer agora um momento participativo para vocês. Eu quero muito que vocês encham esse chat de respostas, ou pode abrir e falar, tá bom? Então, essa imagem, vocês estão vendo o que essa imagem está ilustrando. Dei spoiler. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu estou escutando, Shirley. Tá vendo a imagem? Não. Agora saiu. Saiu? Saiu. Voltou. Voltou? Agora voltou. Já colocar em modo apresentação de novo. Pronto. Aê, pronto. Então, vamos lá. Como é que está o chat? Ixi, ainda está parado ainda. Vamos provocar alguém. O que vocês estão vendo na imagem? Pode abrir o microfone e falar. Ninguém? Pode abrir o microfone, gente. Márcio? Tem contribuição? Oi? Ainda não no chat. Será que tem alguém que queira falar? gostaria? Foi a Maria de Fátima que chegou com o áudio aberto? Não quer falar agora, Maria? Lembrando que não tem certo e errado, né, Shirley? É só dar a opinião. Sim, entender então, o que achou. Exatamente. Não existe certo e errado. Existe assim, o que você está observando nessa imagem, né? O que ela representa para você? Para você. Qual é o sentimento que as pessoas estão expressando dentro dessa imagem? Ao meu ver, parece alegria, é isso? Não sei. Tá, né? Tá parecendo alegria, né? É. E assim, dentro dessa imagem, nós temos um símbolo que não é a bandeira do Brasil, né? Mas que símbolo que está ao fundo? Puxa vida. Colocando uma lei também, né? A gente estava falando do Senado, do projeto, do programa, e agora a gente está trazendo aqui uma imagem, uma lei, no ano de 1888,
Se a nossa convidada Lívia quiser participar também, ela pode abrir a sala agora. Estou vendo aqui o Pedro Torres também. Tem alguém aí do Pedro Torres que queria comentar? Matar a saudade aí da escola, da minha sede. Bom, então, assim, vamos lá. Todo mundo está muito tímido, muito calado. Estão parecendo, assim, estão parecendo aluno sala de aula, né? Ai, não vou falar nada. Oi, Shirley. Oi! Aí, Tá me ouvindo? É que eu tô com difícil, a conexão aqui tá difícil. A gente entende também. Até eu te dizer, o chat, na verdade, o que eu vejo assim, eu vejo duas pessoas se cumprimentando, na realidade aí parece ser uma que estão felizes, referente a provavelmente a extinção da escravatura no Brasil. Então a gente vê naturalmente isso. Só queria compartilhar uma coisa com vocês que aconteceu aqui como estamos como professores, esse ano também eu assisti alguns registros de alguns alunos referente à participação em processos seletivos e via que alguns ficavam um pouco receosos em colocar a cor, hoje como é nosso tema, ficavam receosos em colocar pardo ou negro. E aí eu senti bastante, como na fala inicial a Shirley estava falando sobre o caso desse item de ser velado, e a gente percebe que realmente há um medo, ou há um receio de colocar o que realmente, na verdade, assim, de se explicitar de maneira um pouco mais clara. Então, acho que hoje vocês abordaram um tema muito importante para a gente falar nesse finalzinho de bimestre, e sempre agradecendo ao rotineiro carinho que vocês têm aqui com esse professor de geografia, e participo com vocês com muita alegria. Obrigada. Muito Que obrigada. show, né, Shirley? Participação. Muito obrigada. Se tiver mais alguém para falar, é importante ver que foi o símbolo do Império Brasileiro, né? Não, ainda nós estamos na fase de transição, então essa lei veio ainda nesse período histórico de Império, com a Princesa Isabel. Nós temos um 13 de maio. A gente pode até reparar aonde a vestimenta das pessoas que estão felizes, mas a gente observa essa vestimenta para aonde o chapéu está apontando de um, aonde o chapéu está apontando de outro, né? É uma expressão artística, é uma comunicação, ok, mas é uma gravura que era um meio de comunicação da época, né? Falando de linguagem. Então, é uma imagem muito rica. Você tem a sobreposição de mãos, o aperto de mão, o que está em cima, o que está embaixo. São mensagens veladas que a gente pode observar nessa imagem, né? E aí a gente tem essa expressão muito forte, agora sim, né? Poxa vida, a mensagem é, poxa, agora sim, agora nós teremos realmente uma democracia racial, agora sim. Só que quando, spoiler antes, hashtag cota sim, vocês acham que agora, e hashtag, por que hashtag? Porque a hashtag é um símbolo onde a gente colhe muita produção dentro, né, onde você ventila com maior facilidade essa informação. Então a gente tem hashtag e aqui a gente tinha uma ilustração. E se você colocar hashtag cota sim, a gente vai ver milhares de informações sobre as cotas, sobre essa discussão que é importantíssima dentro da nossa sociedade. Porque a gente tem o fator coloração de pele, nós temos uma negação da nossa afrodescendência muito forte, nós tivemos toda uma construção de branqueamento da raça, e essa problemática muito grande, porque nós temos
a população afro-brasileira, dentro de um sistema econômico muito baixo, é uma classe D, E, né? C, D e E, uma classe socioeconômica baixa. E aí você tem os vários tons de pele. E por que a gente precisa ter a cota sim? A cota não é esmola, como a gente estava colocando na música, né? Porque nós não tivemos uma reparação. O que foi essa lei? Como essa lei se deu? A gente tem aqui a educação é fundamental para garantir o acesso dessa parcela ao ensino. Então, a gente precisa muito ter essa normatização para garantir essa parcela. A gente tem dados aqui do IBGE, onde a representação política, ou seja, os deputados federais eleitos brancos são 75%, preto ou pardo são 24%. Aí, a Djamila, a socióloga, né, ela fala sobre isso. Ela coloca essa postura. O que adianta eu ter esses 24%, que já é pouco, mas que não consegue, de fato, exercer uma ação legal para salvaguardar, para fazer uma política de reparação histórica, né? O que a gente pode fazer? Então, os dados estão aí, a distribuição de renda. E aí, dentro dessa distribuição de renda, nós temos a questão da coloração. Então, tá dentro, e existe um conflito muito grande. Por quê? Porque a pessoa de classe C, D e E, ela está ali dentro de um local onde a coloração da pele dela pela política de branqueamento tem uma coloração menos intensa, e ela vai falar assim que ela não recebe o favorecimento. Bom, a cota é por declaração, eu me declaro. Então posso receber a cota. E é muito importante porque a lei da cota, ela será revista em 2022, ou seja, no ano que vem. E essa lei de cotas é para todos, então não é aquele de classe C, D e E que não vai receber, ele vai receber também. Por quê? Porque é 50% das vagas para os estudantes de escolas públicas. Hoje nós temos a Unesp oferecendo isso, nós temos a USP oferecendo 50% mais de vagas. A gente tem aí a prova CUCO dentro da nossa rede, que ela disponibiliza esse acesso, ela fortalece esse acesso. É muito importante. E essa lei 12.711 está tramitando no Senado aí um projeto de lei 1788/2021, transferindo essa reavaliação da lei de cota para 2042. Ou seja, eles estão tentando postergar. Por quê? Nós estamos vivendo uma situação no país muito, não só no país, mundial, onde o pensamento de extrema direita está muito forte. Nós já vivemos isso em um outro momento, antes da Segunda Guerra Mundial. A gente está aqui entre professores de humanas, a gente sabe muito bem que isso ocorreu, né? Esse pensamento de direita, onde o abismo social, socioeconômico se intensifica. Então, é muito importante trazer essa reflexão, trazer a luz para a nossa escuridão, né? Para os nossos preconceitos, porque todos temos, eu tenho, todo mundo tem. Né? E aí a gente precisa olhar e não colocar debaixo do tapete. Eu preciso falar, poxa vida, eu preciso me melhorar. Eu preciso refazer esse meu conceito. Eu estou
tentando me favorecer e desfavorecer o outro. Nós estamos dentro de uma comunidade, né? E dentro da comunidade, um precisa do outro. O ser humano precisa viver em comunidade. Então, é importante. Shirley, aproveitando, que eu acho que é um tema bem da sociologia, né, essa questão, e as cotas, elas passam por muito preconceito, né? Pessoas têm conceito da cota sem estudar, sem se averiguar. E um dos mitos que a gente encontra muito, infelizmente, na escola, e eu escutei isso em vários espaços, né, escolares, de que o cotista não consegue acompanhar o ensino superior, nesse caso. Né? O que é um mito, na verdade, o cotista sim consegue acompanhar, como em muitos casos supera o resultado dos alunos não cotistas, né? É interessante você falou de estudar, né, e é bem da sociologia para a gente desmitificar, né, estudar o dado, estudar a realidade, não propagar esses mitos, né, esses preconceitos. Falsas verdades, né, e está dentro de um... Aí depois a gente pode até pensar em discutir, e professores que também estudam essa área, trabalhar também o fator da fragilidade branca que está sendo levantada por conta de trazer, né, levantar o tapete e ver o que tem debaixo dele, né? Então a gente pode, de repente, até quem estuda, que gosta desse assunto, entrar em contato com a gente para que a gente possa fazer um APPC com esse viés. Então aí, por que a gente precisa, né, de política de reparação histórica? Porque após a abolição da escravatura, foi-se copiado uma Constituição dos Estados Unidos. Então, o nosso Código Penal copiou dos Estados Unidos, né, o que seria uma lei que penalizasse as pessoas que estivessem na vadiagem. Bom, a nossa Lei Áurea, ela simplesmente tirou o negro do cativeiro. E o primeiro Código Civil brasileiro colocou o negro na prisão, porque ele era tido como um criminoso se ele estivesse na rua. Eles saíram das senzalas para lugar nenhum, sem trabalho, sem moradia, e aí normatizou-se como criminoso que estivesse na rua, praticando capoeira, era um jogo. E então, é nesse sentido que a gente precisa, porque os dados são esses. A maioria de carcerários são pretos. E por que isso foi... precisa existir essa reparação histórica. Então, aqui está o nosso capítulo, né, do Código Legal, os vadios e capoeira, que existiu, né? Então, existiu uma lei. Por isso que é importante a lei de cotas, a gente precisa ter essa reparação. E aí eu vou finalizar. Enquanto a questão negra não for assumida pela sociedade brasileira como um todo, negros, brancos e nós todos juntos refletirmos, avaliarmos, desenvolvermos uma praxis de conscientização da questão da discriminação racial neste país, vai ser muito difícil no Brasil chegar ao ponto de efetivamente ser uma democracia racial. Lélia Gonzalez, ela era mineira, filósofa, socióloga e antropóloga, militante do movimento negro, e o seu nome se encontra na enciclopédia multimídia em Carta África. E agora eu vou passar a palavra para a Lívia. Aqui a minha parte finaliza. Compartilhar. Pronto, já descompartilhei. Lívia, seja muito bem-vinda. Se apresente, fique à vontade. Bom dia, então, para todos aqui na reunião do ATPC de Humanas. E eu quero agradecer primeiro a Shirley por ter me convidado para participar, para que a gente possa conversar, então, sobre esse assunto. Ela colocou como título, né, uma verdadeira democracia racial.
E isso é fundamental mesmo que a gente converse em mais momentos, né? Hoje mesmo aqui no Sofia estão acontecendo as culminâncias das eletivas e hoje eu conversei também com os alunos sobre isso. E foi muito legal, assim, a gente, né, muitos ficam com vergonha de falar, não sabem como responder, mas eu achei bom colocar esse ponto de interrogação na cabeça deles, né? E daí, a partir disso, começar a conversar mais e refletir, realmente pensar no que é que nós estamos fazendo, né? Vamos ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui, para já colocar a apresentação. E aí eu coloco o compartilhamento da janela. Tela da sua tela. Eu coloco a tela aqui. Sua tela está aberta? Tá. Isso. Agora está indo. Está aparecendo? Está aparecendo Humanas, Democracia Racial, não está aparecendo o seu trabalho. Não, que no fim eu troquei, eu coloquei a mesma tela que você tinha me mandado, daquela imagem. Tá bom. Bom, então, continuando o assunto, né? Primeiro eu quero me apresentar, então, para vocês, falar um pouquinho sobre mim, para a gente contextualizar onde estamos, né? Então, eu sou a Lívia Maria, eu nasci aqui em Botucatu, e aqui na tela eu coloquei algumas coisas do que eu gosto e que com isso, né, eu quero mostrar algumas das coisas que eu faço, né? Aqui eu coloquei essa imagem em bege aqui com uma partitura que é representando a música, que eu gosto muito, né? Eu toco violão. Na minha família a gente sempre teve alguma coisa relacionada à música e com a música eu consegui me soltar em muitos pontos, né? Comecei a tocar na igreja, a cantar na igreja, e conversar com mais pessoas por conta dela, né? Também gosto, às vezes, de fazer alguma atividade ouvindo música, muitas vezes na escola, digitando algum trabalho, eu ponho uma musiquinha no fundo, e isso me faz muito bem. Eu também coloquei aqui a imagem do grupo de mulheres negras Teresa de Benguela, é um grupo que eu participo aqui de Botucatu, e mais para frente vou falar mais sobre ele. Esse ícone da revista Vuvuzela é uma revista que eu e meu marido nós produzimos, é uma revista online para falar sobre cultura e sobre entretenimento. Então, nós, com ela, queremos compartilhar com as pessoas o conhecimento, apresentar artistas, apresentar eventos, e com ela, né, como a Shirley até comentou no começo, eu recebi uma premiação no último sábado, lá em São Paulo, que se chama o Prêmio Nevado de Ouro, que premia pessoas e agentes de cultura, né? Então, estou bem contente por ter alcançado esse prêmio, esse reconhecimento, para ver como vale a pena, sim, nós colocarmos à disposição, né, de ajudar as duas pessoas e compartilhando informações. Né? Outro ícone que eu coloquei aqui foi essa divulgação, né, do ano passado, que eu me candidatei a vereadora aqui em Botucatu. Apesar de não ter conseguido a quantidade de votos suficiente para ser eleita, né, mas foi durante essa campanha que meus olhos se abriram para muitas questões e principalmente para a luta em relação à questão racial, né? De não ficar simplesmente esperando as coisas acontecerem, mas de ser um agente da mudança. Outro ícone que eu pus é a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que eu sou devota, né? Sou católica, e que também é um exemplo para mim de força. E porque eu acredito que nós precisamos sim ter um viés espiritual também, algo que nos eleve, né, que nos faça refletir. Esse outro ícone que é das promotoras legais populares é um movimento que eu também faço parte, que também começou a partir da campanha eleitoral que eu conheci esse grupo, e a gente pode falar mais sobre ele depois, se vocês quiserem. E esse Viva a Leitura aqui, porque eu também sempre gostei de ler, de estar inteirada sobre legislação mesmo aqui na escola, cada vez mais, né? Mas sempre gostei da literatura também e valorizo muito a leitura. E aqui no meio a foto da minha família, eu, a Melissa, que é a minha mais nova, o Carlos, que é o meu mais velho, e meu marido,
que assim, são o ponto de mudança total da minha vida, de visão, de atitudes, e de perceber, né, o quanto nós somos mesmo responsáveis não só pela nossa família, né, mas acabamos sendo responsáveis por tudo que está à nossa volta. Então, contando um pouco dessas coisas que eu faço, né, eu coloquei aqui essa tela, que até quando eu conversei com os alunos aqui, eu perguntei para eles se eles sabiam que lugar era esse. E muitos responderam que sabiam onde é, né? Essa arquibancada é o pátio aqui, o pátio descoberto da Escola Sofia Gabriel, na qual eu estudei da 5ª série até a 8ª série, né? E essa menininha aqui no canto com a bexiga sou eu. Algum dia de evento que teve aqui na escola, não sei, né? Tiraram essa foto e um dia encontraram e falaram: Lívia, você está aqui na foto, você lembra? Não sei. Então, assim, eu coloquei essa foto aqui porque dentro da escola é o local onde nós enfrentamos, né, a sociedade, né? Dentro da família já é uma sociedade, né, uma pequena sociedade, mas quando a gente vai para a escola, nós temos que nos deparar com outras realidades, com cumprir regras, com cumprir metas, e nem sempre isso é confortável ou fácil, né? E aqui nesses slides eu até coloquei esse título de oportunidades, porque eu refletindo, né, sobre tudo, né, o ponto onde estou agora, tudo que eu já passei, que foram essas oportunidades que me ajudaram a ser a pessoa que eu sou hoje. E coloquei esses tópicos aqui, né, que nem começando pela família, porque o que eu queria apresentar, né, que a gente reflita sobre como as questões raciais têm um impacto na nossa vida e na forma como a gente também lida com as outras coisas. E sobre essa questão racial, na minha família, eu sempre tive uma conversa muito aberta com os meus pais, né? Os meus pais também são negros, né? O meu pai tem a pele mais escura, a minha mãe um pouco mais clara, mas dentro de casa a gente sempre teve a conversa, né, de que a nossa cor é diferente da cor das outras pessoas. Né? Tem muitas pessoas negras, é claro, mas também, na verdade, a maioria, né? Botucatu é uma cidade de maioria de pessoas brancas. Apesar do Brasil ter, na sua maior parte, pessoas declaradas pretas ou pardas, mas em Botucatu essa porcentagem é menor. Então, meus pais sempre falaram: olha, Lívia, se você, né, Lívia, eu, minhas irmãs, se alguém falar para você que você é preta, você não tem que se incomodar, porque você é uma pessoa preta mesmo. A cor da sua pele é essa, porque a sua família também tem a pele escura. Então, isso não é um xingamento. Você tem o cabelo bonito, você é uma pessoa boa, você é uma aluna estudiosa. Então, são essas coisas que são importantes. Então, eles sempre colocaram isso, para que a gente não levasse para o lado pejorativo. Mas que quando tivesse alguma situação em que realmente a pessoa estava ali para incomodar, para menosprezar, que a gente procurasse a pessoa que fosse líder no lugar, para daí fazer, então, né, uma reclamação, por exemplo, né, que aí é que chega a parte dos estudos, que é dentro da escola. Né? Quando a gente está em casa, quando está brincando na rua, nós conseguimos até falar com os nossos pais, mas dentro da escola, né, vocês veem quantos alunos tinham aí esse recorte dessa foto, mas dentro da escola, nem sempre nós recebemos o mesmo acolhimento que tem em casa, né? Olhando a minha situação, em casa eu era muito acolhida, mas às vezes dentro da escola nem sempre os professores conseguiam lidar com essa situação. Acontecia às vezes falar: não ligue, deixa ele falando sozinho, ou não, o seu colega só está brincando, ele não está te xingando. Então é um ponto que eu queria colocar, né, para nós professores, né, educadores, que a forma como a gente responde um aluno que vem falar sobre uma situação de racismo, de discriminação, ela é muito importante, porque é a partir disso que esse aluno vai sentir segurança ou não em contar se outra situação dessa acontecer. E também a pessoa que está agredindo verbalmente também vai saber como agir depois disso. Se ela souber que ela não vai ser punida ou de que ninguém vai tomar uma atitude em relação ao que ela fez, também pode abrir margem para que aconteça novamente, que ela, né, abuse de outras pessoas também. Então, é aqui
É dentro da escola que precisamos sim ter atitudes que realmente levem para que acabem, né, com o racismo, que não façam com que ele seja mais exacerbado, né? E então, aqui eu coloquei depois, né, como oportunidade também a faculdade pública, que eu também estudei na FATEC, e lá dentro, né, já sendo adulta e tudo mais, a gente acaba que cada um resolve o seu problema sozinho. A gente acaba não recorrendo mais às autoridades, né, como a professor, como a um diretor. E dentro do trabalho também. Já acaba que podemos ir para uma delegacia, para algum outro lugar, e a conversa pode ficar um pouco mais séria. Mas mesmo assim, dentro desses lugares, é muito necessário que se tenha a conscientização de se você está acontecendo uma situação mesmo racista ou não, né? Como já foi falado aqui sobre as cotas, né? Acaba sendo, ela foi uma política pública criada para diminuir uma desigualdade, porém, na prática, alguns alunos cotistas são discriminados mais ainda, né? Além da discriminação da cor da pele, a discriminação por estar dentro de cotas. Então, quando eu conversei com os alunos hoje, eu levei mais para o lado deles pensarem em, se eles precisarem de alguma ajuda, procurarem as pessoas, né, que fossem autoridades ali e não deixassem o racismo ser mais velado ainda, né? Às vezes numa piadinha, num apelido, acabam mantendo isso como se fosse natural, mas não é. Eu falei, prestem muita atenção nas palavras que vocês falam ou nas palavras que vocês ouvem, porque isso pode ser ou não uma fala racista e isso afeta totalmente a pessoa que está ouvindo isso. Aqui na escola, já ouvi, você tem cabelo de bombril, você, sua pele é suja. E são coisas que fazem muito mal a uma criança, a um adolescente, e que às vezes ele mesmo não percebe. Fala, não, eu não estou me importando com isso, mas acaba se importando. Então, eu vejo que todos esses locais, família, escola, faculdade, emprego, tem que ser locais onde a gente possa se sentir seguro para falar sobre isso. Depois eu coloquei aqui essa tela com o ponto de interrogação, né? Eu fiz essa pesquisa ontem à noite, no Google, e pesquisei a palavra mulher. E aí apareceu essa tela, né, com essas mulheres aqui na frente. Eu não sei se vocês acompanharam, mas há algum tempo atrás houve uma certa discussão na internet de que o Twitter, no caso, seria uma rede social racista. Mas, né, analisando, várias pessoas que mexem com TI também começaram a falar sobre isso, disseram, uma rede social, ela não é racista. A rede social, ela não tem lado. A rede social vai mostrar os resultados de acordo com as pessoas que estão nessa rede e o que essas pessoas compartilham. Então, se o Twitter, cada vez que você digita alguma coisa, ele mostra um tipo de resposta padronizada, é porque dentro daquela rede, muitas das pessoas também essas pessoas é que postam esse tipo de situação. Então, quer dizer, a nossa sociedade realmente está sendo levada para um lado e quanto mais esse mesmo lado aparece, ele vai sendo reforçado, como nessa imagem aqui. Até quando eu comentei com os alunos, eu falei, o que vocês acham? Né, o nosso mundo tem tantos países, será que aqui está retratando as mulheres dos mais diversos países, né? E eles falaram que não. Né? Eles também reconheceram que aqui tem realmente um padrão, né? Mulheres cabelo comprido, cabelo liso, majoritariamente brancas, um rosto magro, um corpo magro, uma paisagem assim de natureza, mas não mostrou, né, mulheres indianas, por exemplo, ou de alguma tribo indígena. Não teve isso, né? É claro que isso foi só um pequeno recorte, né? Mas o que eu quis dizer, né? Que como ainda mais nessa nossa era da internet que estamos, parece que se você não segue aquilo que aparece nas pesquisas, então você não é bom e você não merece estar nos lugares, que é aí que eu coloquei aqui, né? Acesso a espaços, né? Quem é que limita o acesso de algumas pessoas
alguns espaços. Até vou falar um pouco ali sobre a história do Brasil, né? Porque nós temos, desde quando o Brasil foi colonizado, né, por Portugal, essa situação de que as pessoas que vieram da África, né, as pessoas negras, foram colocadas como escravos, por muito tempo não eram nem considerados cidadãos. Então, o resquício disso tudo vem até agora, né? Por isso existe o racismo, porque coloca-se como as pessoas que têm a pele escura, elas têm menos capacidade, ou elas são melhores para um trabalho braçal, são pessoas mais fortes, não precisa tanto de médico, não precisa tanto de remédio. São várias questões do racismo. A Shirley falou um pouco sobre o racismo estrutural, e quando a gente estuda mais sobre isso, acaba encontrando, né, outros tipos de racismo. Se formos pensar em todas as situações, né, que temos, em muitos outros locais, né, o acesso a espaços, né, que não só espaços físicos, né, como acessar uma empresa ou uma loja, mas também na questão do poder, né, de cargos de chefia, de cargos eletivos. Então, tudo isso são também faces do racismo, e que eles impedem que as pessoas, apesar de, mesmo que tenham capacidade, impedem que elas acessem esses lugares. Depois, outro item que eu coloquei aqui, sobre a representatividade, né? Essa representatividade importa. E ela importa muito, né? Podemos encontrar pessoas como nós em outros locais, é o que impulsiona para que mais pessoas queiram também e se permitam procurar mais opções, né? E nessa que eu quero falar sobre o grupo Teresa de Benguela, que é um grupo que eu conheci no ano passado, no ano de 2020, mas já é um grupo que desde 2018 vem realizando atividades na cidade de Botucatu para o empoderamento das mulheres negras, né? O grupo surgiu justamente para isso, para unir mulheres e para que elas conseguissem se sentir mais fortes, e perceber todos os lugares onde poderiam estar, né? Elas já realizaram eventos no dia de Teresa de Benguela, que é o dia 25 de julho, né, que Teresa de Benguela foi uma líder de um quilombo no Mato Grosso, e ela, né, por toda a luta que ela fez, como a forma que ela organizou esse quilombo, ela foi reconhecida assim como uma grande líder. E por isso ela foi escolhida para ser a patronese, né, do grupo. Então, assim, nesse dia temos eventos, e também no mês de novembro acontece o mês da consciência negra, né, o Novembro Negro, e também nesse mês o grupo já realizou muitas atividades, né, em anos anteriores, na Casa da Juventude, tiveram rodas de conversa, tiveram roda de capoeira, oficinas de trança, oficinas de artesanato, tudo por quê? Para resgatar a cultura africana também, né? Mostrar que em Botucatu nós também temos esse conhecimento, né? Pessoas que podem transmitir isso, e apresentar para quem não conhece, né? No mês de novembro de 2018 e 2019, quando elas realizaram esses eventos, o objetivo principal foi trazer as escolas para conhecer. Então tiveram, né, algumas escolas puderam participar, e os alunos tiveram contato com tudo isso e souberam como que a existência, né? Mas mais importante do que saber a existência também é ter continuidade dessas conversas, dessas expressões, né? Porque quando a gente não conhece, a gente não valoriza e também não luta por isso. É por isso que é importante que nós coloquemos mesmo nas nossas salas de aulas a fala sobre o racismo e também sobre a cultura afro-brasileira. E aí tem também esse item da história do Brasil nas escolas, que muitas vezes nós pegamos o livro de história e dali fala os negros foram trazidos para o Brasil, a escravidão no Brasil e tudo mais, e depois disso parece que não teve mais história da cultura negra no Brasil. Mas na verdade nós temos o samba, nós temos a capoeira, temos também as religiões, né, a Umbanda, a Candomblé, que todas são continuidade
da África no Brasil, e mais do que isso, é uma nova cultura, né? Que foi misturada com a cultura portuguesa, com a cultura dos índios e de todos os povos que vieram para cá. E é até uma... Né, já está dentro da lei mesmo de que tem que ter o ensino da cultura africana no Brasil e que ele precisa ser incentivado. E eu não sei se vocês assistiram a audiência pública que teve sobre o Dia da Consciência Negra aqui em Botucatu, mas nesse dia teve um professor que pediu a palavra na Câmara e ele disse, algumas pessoas comentaram que não tem o estudo sobre a cultura africana nas escolas, mas isso não é porque o governo não fala ou porque a prefeitura não fala. Nós, professores, precisamos também colocar isso nos nossos planos de aula, porque a lei de que isso é para acontecer, ela já existe. Então, ela precisa ser aplicada por nós professores. Né? A fala dele foi mais ou menos essa, né? Que ele disse, olha, nós já utilizamos, né? A Escola 24 de Maio mesmo fez uma atividade maravilhosa algumas semanas atrás sobre isso. Então, é uma questão a ser colocada, né? Eu estou pensando em colocar isso no meu plano de aula, trazer para os alunos, pedir para os alunos também falarem sobre isso, porque eles também têm conhecimento. Vou passar aqui para a próxima tela, que vai ser sobre o Dia da Consciência Negra, e aqui eu coloquei aqui esse banner, que foi da divulgação do evento do Novembro Negro, que teve aqui em Botucatu, né? Ficamos muito tempo sem ter um evento assim, que juntasse vários movimentos negros da cidade, e esse dia 20 de novembro de 2021 nós tivemos. E ali tivemos, assim, música, teve dança, teve hip hop, teve alguns momentos também de debate, as pessoas podiam pegar o microfone e ter uma fala. E ali temos, né, no momento da roda de capoeira, no momento do hip hop, tinha muitos adolescentes lá. Então, nós vemos que eles querem também estar ali junto, né? Os que já fazem parte, já conhecem, eles estão. Mas, às vezes, podem sentir uma certa resistência em falar com o colega sobre isso. Quando eu perguntei aqui na escola, só teve 2 alunos que participaram desse evento. Então, acabou não conseguindo chegar para todos, será? Ou não foi se dada tanta importância para o evento? Ficam 2 questionamentos, né? Por que é que não teve tanta participação? Porque foi um evento lindo, um evento que ficamos muito contentes de ter dado certo, né? Todos se empenharam para isso, né? Valorizando a cultura de Botucatu, valorizando os empreendedores que nós temos na cidade, né? Teve uma feira vendendo artesanato, vendendo roupas, pinturas, teve também algumas pessoas fazendo trança. Então, foi um evento que realmente valorizou a atuação de cada um e deu mais força para que aconteça mais vezes. E tudo isso por quê? Né? Por que colocar um dia da consciência negra? A gente até no começo do mês de novembro, lá no grupo Tereza, colocamos, gente, vai começar o mês da paciência negra. Porque aquela coisa, um monte de gente perguntando, isso aqui é racismo ou não é? E o certo é falar preto ou negro? Aí a gente fala assim, gente, mas por que só nesse mês vocês fazem esses questionamentos? Essas dúvidas não podem ter surgido dia 30 de outubro, dia 31 de outubro, e agora vocês querem perguntar? Se a dúvida existe, pergunte a qualquer momento, não tem que esperar o mês de novembro, né? E quando a Shirley me convidou também para falar aqui, ela falou, Lívia, vamos fazer o ATPC, vai ser em novembro e tudo. E depois surgiu a questão do SAEB, do SARESP, e ela falou, vai ter que mudar, não tem problema, Lívia? Eu falei, claro que não. Eu acho até melhor que seja em outro mês, porque não tem que se concentrar essas discussões só em novembro. Elas têm que acontecer mais, né? E então foi bom que tenha acontecido isso, né? Ficado para dezembro essa nossa conversa, para até, né, para iniciar o novo ano de 2022, novo ano letivo. Essas questões podem ser colocadas para os alunos, para os professores antes, né? E aqui eu queria falar só um pouquinho sobre o Dia da Consciência Negra, né? Acredito que a maioria já conheça, que surgiu devido o dia da morte de Zumbi dos Palmares, né? Que foi o líder do maior quilombo do Brasil. E o objetivo desse dia
é para que, né, todas as pessoas pensem sobre as questões raciais, que dê mais valorização para o empoderamento das pessoas negras, né? E também que tenha essa reflexão e no sentido de mudar as atitudes, né? Se nós temos atitudes racistas, que a gente pense sobre isso. Quando eu tentei dar um exemplo para os alunos, eu falei, gente, vocês muitas vezes já viram, por exemplo, Neymar, outros jogadores que sofreram racismo jogando, e mesmo sendo pessoas reconhecidas, né? Então pensa assim, vou ver aquele menino preto, vou chamar ele de macaco. Fala, mas por que, né, fazer isso? Será que eu preciso mesmo? Será que isso vai ser um ganho para mim ou para ele? E por que menosprezar uma pessoa e chamando ela de macaco de forma pejorativa? Então, assim, são questionamentos que temos que nos colocar. Será que eu preciso expressar essa minha fala, que eu sei que é para diminuir aquela pessoa, antes de conhecê-la, né, antes de saber o que é? Ou de falar, não, uma pessoa preta não pode estar na presidência, por exemplo? Por que é que vem esse pensamento na nossa mente, né, esses pensamentos racistas? É muito de como foi a sociedade até agora, sim, mas também da minha parte. Por que é que essa imagem vem à minha mente, né? Então, é sempre importante questionarmos o que vem para nós, e a cada momento que pudermos ser antirracistas, né? Evitar atitudes racistas, e quando vermos alguma, nós também nos posicionarmos. E colocar, olha, isso não é correto, isso não é pertinente, você está errado, porque é muito fácil entender quando acontece uma situação de racismo ou não. Apesar do racismo estrutural, né, nós sabemos que ele é um pouco mais difícil de ser reconhecido, porque aquela coisa, mas sempre foi assim. Mas a empregada lá da minha casa, ela sempre teve na minha família, né? Ela vive para nós, mas só que quando ela pede algum direito, é negado a ela. Então, quer dizer, não é... Né, tudo isso tem que ser refletido sempre, né? Aqui, um último slide que eu coloquei sobre o racismo e a injúria racial, que são duas situações que estão no Código Penal, né? E que tem sanções, né? Quando eu comentei com os alunos, eu falei, olha, gente, o racismo é tão grave que uma pessoa que comete ele, ela pode, né, e deve ser presa, porque ela está, de fato, atentando contra outra pessoa. E aqui, né, a diferença entre o racismo e a injúria racial é que o racismo, ele fala, quando é uma ameaça, né, a um coletivo, né? Tá falando sobre uma religião, sobre a raça, sobre etnia ou a procedência nacional, né? Esse texto é novo. E a injúria racial é quando você dirige exatamente para uma pessoa. Então, essa é a pequena diferença, né? As duas têm essa pena de reclusão de 1 a 3 anos. Só que ela precisa, né, para acontecer isso, ela precisa ser denunciada. E muitas vezes é essa parte que não acontece, né? A gente escuta uma ação de injúria ou de racismo e acaba não indo denunciar, porque fala, eu vou ter que ir lá me explicar na polícia, muitas vezes não é bem recebido lá, e essa situação também deveria ser diferente, né? Nós deveríamos nos sentir apoiados e confortáveis para ir lá denunciar essa situação que está sendo de rebaixamento da nossa pessoa, né? Então, é isso, que a gente possa colocar para nossos alunos, as nossas famílias também, que discriminar uma pessoa só por causa da sua cor, ou da forma que ela pensa, ou da forma que ela age, não é correto. E nós temos que evoluir como sociedade. Então, que a gente tenha esse pensamento de cada vez mais diminuir as situações de racismo, não permitir que dentro das salas de aula isso aconteça, né? Não reforçar também o racismo e manter sempre a conversa aberta, né? Se os alunos quiserem conversar sobre isso, falar sim, não deixar passar de qualquer jeito quando uma situação dessas acontecer, porque isso também vai só ajudar a perpetuar o racismo, né? Se nós nunca dermos valor, ele vai continuar cada vez mais, e o racismo mata, né? Ele às vezes mata o corpo físico,
mas na grande parte ele mata o psicológico, né? Ele mata a mente, ele não permite que a gente busque oportunidades, porque ele acaba com toda a força de vontade. Né? Então, é importantíssimo que a gente lute contra o racismo e exalte cada vez mais, né, as pessoas pela sua capacidade e pelo que elas realmente fazem e são. Então, aqui eu quero agradecer mesmo por esse momento aqui do ATPC, por vocês terem me ouvido, e pela Shirley, né, também ter colocado esse espaço aqui. E muito obrigada mesmo por todo esse momento que nós tivemos agora. Obrigada. Nós que agradecemos, Lívia, nós agradecemos imensamente a sua presença, as brilhantes palavras que você nos deu aqui, os exemplos muito práticos, muito reais, né? E realmente, né, é pensar que muitas vezes a gente não vai até os órgãos, né, legais, porque você vai ser constrangido ainda mais, vai potencializar ainda mais essa situação, e que nós, professores, precisamos muito pensar, né, olhar para as nossas práticas sobre a cultura africana e a afro-brasileira diuturnamente, né? A gente precisa muito e nos desprendendo desses preconceitos. Oi. E trabalhar e aceitar Bom, essa lindeza. diversidade, porque essa diversidade é muito rica. Tá E eu bom. queria também dar a palavra, tem alguma professora que abriu, mas Entendi. Eu acho que a Maria de Fátima, de novo, esqueceu, né, Maria? Foi aí, Maria quer falar uma coisa, o Ailton também queria falar. Se a Maria quiser falar, ela pode já manter o fone aberto. Você falou comigo? E aí, Maria, você está com o fone aberto? Você quer falar alguma coisa sobre a TPC? Fechou. Oi. Agora o Ailton. Isso, Ailton, pode falar. Gostaria de agradecer, e foi muito rico ouvir a professora Lívia, fiquei muito feliz de ouvir ela. Vou resgatar uma fala que ela indicou, que foi o caso da sala de aula. Eu queria dividir aí com os colegas uma coisa bem legal. O professor sempre está tentando buscar ou enxergar oportunidades em quase tudo que acontece na sala de aula e até na comunidade escolar. Então, eu tenho um amigo que é o Jean, que ele é de Angola, e ele conversa com os alunos, ele grava alguns vídeos para que eu possa passar para alguns alunos, para que eles possam ver. Inclusive, gostaria aqui de agradecer aqui uma estudante da escola. Essa estudante, ela foi fazer um curso de inglês na África do Sul. E aí eu aproveitei a oportunidade e pedi que quando ela fosse sair ou dar as voltinhas dela, que ela tirasse foto do supermercado, para que ela pudesse tirar foto das pessoas. A gente falou sobre a referência monetária, que é o rand, que é o dinheiro que eles utilizam lá, a diferença em relação ao real, que dava naquela época dava mais ou menos 35 centavos por causa do real. E a gente pôde conversar sobre várias situações, inclusive para eles desmistificar, porque eles acham que a África é um local só de gente pobre, só gente que passa fome, e não é aquilo. Na verdade, a gente desconstruir isso é um caso muito importante. Então, gostaria de deixar aqui um fraterno abraço para a Lívia, dizer que eu gostei muito da fala dela e percebi o entusiasmo, né? Para quem não sabe, entusiasmo é a presença de Deus dentro de nós. E eu senti na fala dela um carinho imenso pelo que faz, e com muita alegria, assim, a gente chega nesse final do ano com pessoas tão ricas de cultura para poder trazer para a gente tanta informação legal. Márcio, Shirley, até esqueci o Marcos, tanto falo do Marcos. O Marco, Hoje nós esquecemos de avisar que o Marcos saiu de licença prêmio e hoje ele não está participando. Sim, o Marco. Então, e uma equipe assim que nos auxilia muito, que nos ajuda muito, que sempre está trazendo coisas muito legais. Na verdade, eu vejo aqui que o ATPC de Humanas tem sido o diferencial que está nos ajudando aí a ser cada vez profissionais melhores.
Então, estendo, através da Lívia Maria, um abraço a todos vocês aí. Foi muito importante ouvi-los e participar com vocês. Muito obrigado. Poxa, Ailton, como sempre, né, Ailton? Levantando a nossa moral toda aí, com toda a propriedade, viu? Realmente, eu acho que humanas a gente tem um papel fundamental nesse novo ensino médio aí, né? Apesar de haverem muitas questões que a gente precisa brigar para manter, né? É fundamental. Eu queria também parabenizar a Lívia, porque ela trouxe exemplos muito reais da sala de aula aí, eu achei maravilhoso, e levantar essa importância do professor, né, Lívia, de atuar, como é o nome da ideia, não basta não ser racista, ser antirracista, né, e não se calar diante desses absurdos, né. Eu também fiz uma formação e vi exemplos horríveis de como a escola muitas vezes passava pano na situação, dizendo que era só um caso de bullying, e não enfrentando, né, e é o momento que a gente precisa enfrentar isso para que realmente a gente supere. Parabéns, viu? Muito obrigado pela exposição. Eu acho que negar é o pior momento, a pior coisa que tem é negar. A gente precisa encarar de frente, porque é só assim, olhando de fato para os nossos monstros, né, que todos possuímos, né, Márcio, dentro da filosofia, Perfeito, temos aí, a gente precisa encarar e desconstruir mesmo, porque quanto mais eu nego, mais eu perpetuo essa situação, né? Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Muito obrigada. Mais alguém quer falar? A Lívia quer falar mais alguma coisa? Não, Chile, já finalizou, né? Agradeço ao Ailton, né, que fez o comentário, muito bom isso mesmo. São essas práticas diferenciadas que ajudam os alunos a terem uma visão maior e melhor do mundo, né? Essa questão, né, de imaginar que a África é só um país, que está todo mundo pobre, que está todo mundo sofrendo, passando fome, aí também é mais uma visão que precisa ser tirada, né? E muito bom ter feito esse intercâmbio com os seus alunos, que possa acontecer com mais turmas também. Parabéns mesmo, obrigada. Bom, se mais ninguém quiser falar, quiser se colocar, eu acho que a gente pode encerrar a nossa TPC hoje. Márcio? Acredito que sim. Tem muita coisa para falar, né, Lívia? Mas, por esse momento, a gente pode parar e continuando na escola, cada um aí. Acho que é isso mesmo. Muito obrigado, hein, Lívia? Muito obrigado a todos aí de Humanas. Muita gratidão por todos, pela Lívia, pelo Márcio está indo no suporte. Brigadão. E até a próxima TPC, dia 21, que encerra o ano. Gratidão, gente. Obrigada por tudo. Tchau. Pessoal, até mais. Bom trabalho, boa semana.